Então, pessoal, boa tarde. A gente está no colóquio da Física, né, na UFABC, de maneira virtual aqui. E nessa semana, quem vai apresentar para a gente é o professor Fulano, né, companheiro de laboratório. Falar um pouquinho dele, né? Ele fez a graduação, mestrado e doutorado na Unicamp. Também trabalhou no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Paraíba e atualmente é professor associado da UFABC e trabalha com espectroscopia Raman e propriedades físicas de biosistemas, né? Muito obrigado por ter aceitado, Herculano, o convite. E aí você pode começar. Bom, obrigado, Breno, pela apresentação. Agradeço o convite. Acho que já faz um tempo já que havia essa proposta, né, de a gente apresentar alguma coisa nos colóquios, algo nessa interface, né, entre física, biologia e medicina. Aconteceu aí de ter a migração para esse formato virtual. Para mim é uma primeira vez que eu apresento algo assim, acho que está todo mundo se acostumando, né? Mas o formato ele é bacana porque permite isso ficar gravado, enfim, permite que mais pessoas consigam acompanhar também, né? Então, a ideia desse meu seminário hoje, desse colóquio, né, é tentar dar uma visão bastante didática, digamos assim, né? Que possa cobrir pessoas que tenham aí formação na área de física, um pouco na área mais biológica, né? De novas tendências que estão surgindo hoje, principalmente no campo da medicina, né? Isso quase não está chegando aqui no Brasil, mas lá fora é algo bastante ativo, né? Que é o que eles chamam de medicina de precisão, né? O Haley, na semana passada, comentou um pouco sobre isso. E aqui a ideia é discutir um pouco desses conceitos e como que a biofotônica, a nanotecnologia, como que a física pode contribuir como ferramentas e metodologias para essa nova abordagem, né? Então, a minha ideia, né, ao longo da apresentação aqui, primeiro eu vou tentar fazer um grande resumo sobre como que é feita a medicina hoje, como que é essa proposta de medicina de precisão, depois o que é a biofotônica e como que a biofotônica pode ajudar nessa parte, e por fim alguns exemplos de trabalhos que nós fizemos e trabalhos que podem ser desenvolvidos com novas tecnologias, usando nanotecnologia e biofotônica para a contribuição a essa nova área. Tudo bem? Aqui, deixa eu ver. Bom, para mim foi interessante começar a trabalhar com isso. Eu fiz meu doutorado e mestrado, né? Trabalhei com trabalhava com materiais supercondutores e ao longo do tempo a gente foi mudando, né? Foi migrando, utilizando as mesmas técnicas, né, de espectroscopia Raman, espectroscopia vibracional, FTIR, etc., mas mudando o foco do trabalho, né? E faz um tempo que a gente está lidando com essa questão, né, de novos métodos envolvendo a medicina. Tem um projeto grande que eu e mais uns colegas da biologia e alguns colegas da Unesp, né, da parte de odontologia, estão envolvidos, né? E por conta desse projeto eu acabei me debruçando sobre questões históricas, né, e tentando entender melhor como que, do ponto de vista metodológico, pensam ou deveriam pensar os médicos, né? Então, hoje, a metodologia que é ensinada nas escolas de medicina, que é preconizada, é chamada de medicina baseada em evidência, né? Que hoje é o paradigma aí para prática clínica, né? Atual metodologia, enfim, né? E isso, assim, é relativamente novo, né, comparado com a história da ciência e da medicina. Isso foi proposto em 1971, nesse livro aqui, né, do Cochrane, que está representado, a capinha dele aqui à esquerda, né. Eu nasci em 74, né, então
Alguns anos, poucos anos antes, alguém sentou e, olha, vamos sistematizar uma maneira de trabalhar a área médica, né? E a chamada medicina baseada em evidência, ela se apoia em 3 pilares que estão indicados aí, né? Então, primeiro, né, você tomar decisões a respeito dos cuidados envolvidos num paciente com base em um julgamento que seja explícito, do maior conjunto de evidências científicas que existem na atualidade, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você tratar isso e ter essa proposta de tratamento de maneira objetiva, evitando decisões clínicas que sejam apenas baseadas na própria experiência, né? Ou em argumentos patofisiológicos, enfim. Então, a ideia aqui é você olhar o conjunto, né, de informações disponíveis e, com base nisso, tomar a sua decisão, né? E hoje, né, essas são as práticas, né, que são consideradas como as aceitadas, né, amplamente pela comunidade. Aí você olha, isso é meio óbvio, né? Como que se fazia medicina antes, né? Uma coisa que eu me perguntei, né? Não era baseada em evidência, mas enfim. Havia muito da questão da prática individual de cada médico, tomar ali as suas decisões, e o que o Crokane propôs, e isso é utilizado, eles têm uma rede, né, no mundo todo, de um banco de dados de artigos científicos e propostas de metodologias, comparar casos a nível mundial e tomar decisões com base nisso daí, e não simplesmente em achismos ou em aspectos pontuais de cada paciente, né? Bom, então, quais são as 3 principais, do ponto de vista operacional, né, fundamentos aí da chamada medicina baseada em evidência, né? Primeiro, você tem que considerar que existe uma hierarquia de evidências, né, baseadas em vários estudos, enfim, né? Então, existem aquele conjunto de patologias onde já há um grande conjunto de dados e experimentos controlados que estão disponíveis, então você tem pouco risco de enviesamento, pouco risco de você cometer erros, enfim, de levar a princípio uma conduta equivocada, até abordagens que têm um alto risco de não darem certo, né? Por exemplo, quando aparece uma doença nova, como, por exemplo, o Covid-19. Olha só que momento interessante de discutir esse ponto, né? Então, porque você não tem ainda, leva muito tempo até você ter um conjunto grande de dados, conjunto grande de experimentos controlados, você olhar aquele conjunto e tomar decisões, né? Então, a primeira coisa que esse procedimento preconiza é ter a consciência dessa hierarquia, você saber da posição, da situação do seu paciente, aonde que ela está nessa hierarquia, e informar isso para o paciente, obviamente, né? Então, aqui nesse primeiro aspecto, ciência, engenharia e estatística são as ferramentas principais para se conduzir, para solidificar, né, esse aspecto aí, né? Segundo ponto, né, as decisões que o cara vai tomar, eles têm que ser sempre baseada na melhor evidência possível, né? Então, isso, em geral, é feito com base em revisões sistemáticas de literatura para que se evite um condicionamento aí de seleção, né, de artigos e de resultados, né? Então, entre os médicos é muito comum os artigos de revisão. A gente que é da área de hard sciences, eu lembro quando comecei a trabalhar, ter mais contato com isso, você via os caras na área médica, puxa vida, os caras têm muitas citações, aí você olhava e comentava com os colegas, né, com os físicos também, mas isso aí é artigo de revisão, né? Então, a gente não costuma valorizar isso, mas para eles isso é muito, muito importante, porque é justamente desse conjunto de artigos e conjunto de resultados que são disponíveis que o cara condiciona a conduta dele, né?
E aqui eles chamam de meta-revisões, meta-análise, então tem todas as metodologias para fazer uma comparação em bancos de dados de artigos científicos e concluir a relevância daquilo, né? E por fim, um ponto que é importante, a evidência por si só, ela não deve ser o único critério, né, para se tomar uma decisão clínica. Então, deve também considerar os valores do paciente, as preferências do paciente, no sentido de que não adianta você ter o melhor tratamento se o paciente não concorda com aquilo, ou ele não tem condições de seguir com aquilo, ou tem outros aspectos envolvidos aí que extrapolam a questão da medicina, né? Então, esses 3 pontos é em que se baseia a medicina, e, enfim, baseada em evidências, né? Então, aqui, uma outra maneira de se colocar esse terceiro ponto é simplesmente uma análise de risco e de benefícios, né? De você... tem tratamentos que são muito arriscados, tem tratamentos que são muito nocivos para os pacientes. Essa informação o paciente tem que saber, ele tem que aceitar aquilo e ter também disponível para ele o melhor conjunto de informações. Muito bem. Agora, quais são os problemas dessa medicina de precisão? Veja só, a gente está falando de um tipo de discussão que os caras estão, né, questionando os fundamentos da prática médica, mas veja, mesmo considerando essa questão da medicina baseada em evidências, quem dera nossos médicos ao menos seguissem isso, né? Então, a gente está falando de uma coisa bastante sofisticada mesmo para a área médica e mesmo para a nossa realidade aqui do Brasil, né? Quais são as principais limitações dessa metodologia, né? São também 3, né? Primeiro, todos os experimentos eles são reportados e analisados comparando médias que são feitas em populações, né? Então, os efeitos médios é que são reportados e eles são focados num grupo de pacientes e não do indivíduo, né? Então, os efeitos que subgrupos podem apresentar, dificilmente eles conseguem ser colocados na avaliação, na conta, né? Então, e existem muitos subgrupos de pacientes que têm respostas diversas ao tratamento ou até efeitos adversos que podem ser nocivos, né? E aí, o terceiro ponto aí, né? Você pode apenas generalizar, né, os resultados apenas para pacientes que tenham semelhanças com a população em estudo. Aí tem esse gráfico aqui, né? São 4 gaussianas, né? Todas elas estão centradas, 3 delas estão centradas em 0, né? Essa verdinha está centrada em -2. Isso é só para exemplificar como que a medicina baseada em evidência trabalha aqui, sobre a média, né? Mas você tem, por exemplo, o cara que pode estar com sintoma de febre, né? Para uma mesma doença, e essa mesma doença dá náusea em outro cara, que está aqui na ponta da gaussiana. Ou apenas o nariz escorrendo, como aqui esse cara da outra ponta. De novo, é um exemplo muito atual a gente falar da Covid-19. Enfim, né? Tem uma diversidade de sintomas que a gaussiana é uma coisa muito, muito larga. E aonde está o tratamento? Qualquer tratamento que sair vai estar aqui na média, né? E quem tiver na média está com sorte. Mas dependendo da largura dessa gaussiana, muita gente está fora dessa média, né? Apesar dessa ser a metodologia preconizada, há muitos problemas envolvidos nisso daí, né? Um grande problema é a alto percentual de população, né, dos pacientes para os quais determinado tratamento, determinado fármaco, determinada droga é inefetivo, né? Então aqui tem uma listinha, tem essa referência aqui embaixo que fez esse levantamento, né? Pouca coisa mudou até desde então, né? É um trabalho de 2001. Para câncer, 75% das drogas não tem efeito nenhum, em média, né? Então você tem tratamento disponível e efetivo para 25%, né, da população.
Alzheimer 70%, artrite 50%, diabetes, que é hoje também uma praga aí, né? Enfim, bastante comum, diabetes está se alastrando, 43% apenas das drogas são efetivas, depressão 38%, e os analgésicos são aqueles que funcionam um pouquinho melhor, mas mesmo assim, a gente tem uma parcela aí, né, de 20% dos pacientes que simplesmente tomam analgésico e não acontece nada, e é isso, enfim, né? A questão toda tem uma outra questão, né? Mais do que não ter efeito, existe uma grande proporção de pacientes que têm respostas adversas, né, aos tratamentos, né? Então aqui tem esse gráfico, aqui tem a referência também, né, mostrando que para as doenças cardíacas, as reações adversas são perto aqui de 70, são dados dos Estados Unidos, né? 70 mil pacientes têm respostas adversas, né? Grande parte deles morrem, né? Para os Estados Unidos, isso aqui é estimado em 2,2 milhões de efeitos adversos severos. O que é severo? Ou o cara morre, ou o cara fica incapacitado, né? E é hoje a quarta causa de morte nos Estados Unidos. Reação adversa de medicamentos. É uma coisa espantosa, né? E é também, digamos, o líder aí, quando o cara tem um efeito adverso, isso é comum nos Estados Unidos, o cara processa o médico, processa quem receitou aquilo lá, e é a principal causa de reembolso, né, de brigas judiciais, efeitos adversos por conta dos medicamentos, né? Então, hoje o que se busca é tentar reverter essa curva e entender por que existem esses efeitos adversos, né? O outro ponto a ser considerado é o percentual que se gasta anualmente com cuidados, né, com a área de saúde. Aqui eu tenho esse gráfico da OCDE, bem atual, 2019, mostrando a evolução de percentual do PIB para vários países, né? Estados Unidos no topo, 17% do PIB envolve a parte de saúde, predomina aqui recursos que são privados, né? E o Brasil está aqui na média, entre 8% e 9% do PIB é gasto com saúde, né? No Brasil é meio a meio, mais ou menos, né? Metade dessa grana, 4% do PIB é público e 4% do PIB é privado. Hoje a gente está observando um fenômeno que, por conta do desemprego, da crise econômica, muitas pessoas perderam planos de saúde e a porcentagem de participação nessa conta aqui do gasto particular está diminuindo rapidamente, né? E o gasto público não está cobrindo, né? Então, a tendência de uma precarização aí do atendimento, enfim. Uma figurinha que eu esqueci de comentar aqui, né? Para tentar que o pessoal, os críticos da medicina baseada em evidência colocam, é essa figurinha que está aqui em cima, né? Eles chamam de One Fits All Medicine, né? Então, você tem uma loja com a roupa tamanho único e as pessoas de mais diversos perfis vão lá comprar roupas ali, né? Uma caricatura aí do que eles consideram essa parte, né, de medicina baseada em evidência. Muito dinheiro nessa iniciativa, e eles, o próprio NIH define essa iniciativa dessa maneira aqui, né? Uma abordagem emergente para o tratamento das doenças e prevenções que leve em conta a variabilidade individual nos genes, no meio ambiente, no estilo de vida de cada pessoa, né? Então, tentar levar em conta as possíveis razões que levam os caras tendo reações adversas e uma maneira de otimizar esse tratamento, né? Essa né? Então, dentro dessa proposta de medicina precisão, não se fala mais em diagnóstico, se fala em teranóstico, né? Não é de tera, de unidade de medida, mas é o termo que se usa para
a conjunção do diagnóstico com o tratamento. Então, nessa proposta, você tem que ter todo momento, o tratamento ele é revisto e diagnosticado os seus efeitos com rapidez para poder alterar o tratamento, e isso vai num loop, né, tentando otimizar o processo aí de tratamento do paciente, né. Para dar conta desse problema, você tem que ter disponíveis ferramentas que analise a genômica dos pacientes, a microbiota, a quantidade de proteínas que estão ali presentes em cada situação, que eles chamam de proteômicas, quantidade de lipídios, né, presentes, que chamam de lipidômicas. Tem várias técnicas que se chamam de maneira genérica como ômicas, né, que também não tem nada a ver com lei de Ohm, mas enfim, por conta dessa terminologia, as exposições e os comportamentos, né. Então, esse conjunto de dados aqui, associado a um bom médico e associado a um bom conjunto de dados, né, porque aqui a gente tem um problema de Big Data muito maior e sem precedentes, né, teria, a princípio, a possibilidade de fazer um tratamento individualizado e com resultados, né, melhores, né? Então, essa figura, ela exemplifica um pouco isso, né? Você tem um diagnóstico da doença, que é descoberto através de comparações com perfis moleculares. Você tem uma terapia-alvo, essa terapia-alvo, ela é feita uma predição do seu risco, né? Feito uma comparação com possíveis biomarcadores associados, você faz essa previsão. O tratamento é iniciado com, eles chamam fármacos farmogenômicos, enfim, né? Devem ser levantados marcadores específicos para esses farmacogenômicos, para associar com os biomarcadores do próprio paciente. Se levanta um perfil molecular da resposta ao tratamento, se faz uma estratificação, verifica a evolução, e se ainda não está legal, você começa o ciclo todo de novo, né? Então, essa é a proposta. Bom, aqui uma outra figura que exemplifica como que você conseguiria fazer isso em larga escala, né? Você teria que fazer um agrupamento de todos os indivíduos de uma população através de seus fenótipos, né, os seus endofenótipos, né? Através desse agrupamento, você teria que ter, além da clínica, ou seja, além da anamnese, né, que é aquele conjunto de questionamentos e exames preliminares que o médico te faz, agregaria aquilo lá, levantamento de microbiota, o perfil de metabólitos, as proteínas, sequenciamento de DNA e RNA. Você teria, né, para cada paciente um conjunto enorme de dados, isso colocado numa análise de redes, te reagruparia esses pacientes em subgrupos, que teriam esses subgrupos respostas já pré-determinadas e feitas sob medida para esses caras aí, né? Essa é a proposta. Bom, é uma coisa lógica, assim, o salão parece muito bonito, tudo, mas isso é um tremendo desafio, né? É uma grande idealização e existem muitos problemas associados a isso. Hoje, a área onde essas ideias são aplicadas de ponta a ponta, né, ou seja, desde o começo daquele ciclo até o final, é na área de oncologia, né? E a maior parte dessas propostas de diagnósticos aí, elas são baseadas em estudos genéticos, né? Então, existem algumas drogas que já foram liberadas pela FDA, que são de nanodrogas, né? Que promovem regulação oncogênica e que foram construídas com base em perfis personalizados, né? Isso não está funcionando direito ainda, né? Então, essa terapia genética aí, cerca de 13% a 14% dos pacientes que são sujeitos a essa abordagem, apenas essa quantidade aí tem alguma melhora nos sintomas, né?
A exatidão do diagnóstico genético ela é baixa, então não é porque você tem lá um gene que está ativo, que aquela característica necessariamente vai ser expressa, né? Nem todos os marcadores genéticos têm relevância clínica, isso é um outro problema. Então você pode fazer um grande levantamento dos marcadores genéticos e a maioria daquilo lá ainda não se sabe o que significa ou não quer dizer nada, né? O custo dos procedimentos, tecnologia e terapias é muito, muito alto, ainda muito, muito alto. E os críticos dessa metodologia dizem que, uma vez isso aplicado, as desigualdades no tratamento de saúde vão aumentar. Por quê? Porque para ter o tratamento individualizado, você precisa de dados, né? E quem vai ter condições de gerar esses dados são os caras que pagam os melhores planos de saúde. Então, a resposta governamental, ninguém acredita muito que vai conseguir fazer um grande screening de toda a população mundial, de todos os marcadores, de todos os genes, enfim, né? Essas são as principais críticas, né? Bom, o que a gente precisa, então, para poder essa metodologia de medicina de precisão ser disseminada de maneira mais ampla e esses pontos que são levantados aí serem resolvidos, né? A gente precisa de ferramentas que, comparados com essas metodologias, têm custos menores, né? Necessariamente a gente precisa de ferramentas que tenham sensibilidade molecular, não só sensibilidade, mas também especificidade. Então não adianta dizer que o cara, olha, você não tem tal patologia, você tem que assegurar de que para aqueles que você disse que você tem resposta, aquilo é correto, e para aqueles que você disse que ele não tem aquela patologia, essa resposta também seja correta, né? Então, a sensibilidade e a especificidade são números que dão esses valores, né? Você precisa de uma resposta, métodos que deem resposta em tempo real, justamente porque você precisa refazer a terapia com base no diagnóstico. Então, no método convencional hoje, você vai fazer, por exemplo, uma biópsia, mesmo um exame de sangue, né, alguma dosagem hormonal que você precise fazer, são 2, 3 dias, né, de resposta. Então, dependendo da doença, 2, 3 dias você não tem esse tempo, né. E, além de tudo isso, essas novas ferramentas devem, né, dar resultados que sejam possíveis de correlacionar com a genômica, a proteômica, a lipidômica, etc, né? Então, surge aí como ferramenta natural, né, para contribuir para a solução desse problema, as ferramentas que estão aí dentro da área que a gente chama de biofotônica, né? E dentro da área de biofotônica, aquelas ferramentas capazes de fazer uma biópsia óptica, hoje se fala também muito em biópsia líquida, do paciente, né? Que consegue, digamos, envolver todas essas características que foram elencadas aqui, né? Logicamente tem seus problemas também, mas são técnicas que têm aí um grande potencial para isso, né? Bom, do que se trata, então, a biofotônica, né? A fotônica, um pessoal da física conhece bem, lida com metodologias, ferramentas e maneiras de você manipular os fótons, manipular a luz, né? E fazer mensurações sobre esses estados também, né? Então, a junção das ferramentas fotônicas com os problemas e materiais da área biomédica é o que gerou aí o termo, a área de biofotônica, né? Então, ela não é restrita apenas à área de medicina, muito pelo contrário, hoje existem muitas ferramentas que foram desenvolvidas na biofotônica que são em uso direto na fotônica e vice-versa, né? Então, você tem, por exemplo, entre a biologia e a química, você tem toda a questão de moléculas, tipos de moléculas, órgãos, tecidos e as propriedades dos materiais, as reações. Desses dois campos surgiu a área de biotecnologia e tem muita coisa de biofotônica dentro dessa área de biotecnologia. Seja para reparo tecidual, com metodologias de terapia laser de baixa intensidade, construção de sensores, novos fármacos, né? Na interface entre química e física, você tem muita coisa da parte de ótica
que envolve, por exemplo, materiais orgânicos, né? E com isso materiais que são biocompatíveis, fibras ópticas para sistemas médicos, né? E aí envolve, então, uma área de biofotônica mais alinhada à engenharia, que é justamente a construção desses dispositivos, né? Uma área hoje também bastante ativa é o modelamento da mecânica de fluidos nesse limite de dimensões que estão envolvidas os materiais biológicos, né? Tem muitas coisas que são ainda feitas e discutidas nessa escala que são novas, né? E, por fim, a conjunção óbvia desses todos campos, todos com a área de medicina, né? Bom, e o que é essa tal de biópsia óptica, biópsia líquida, né? Então, é um nome genérico que se dá a um conjunto de técnicas que se propõe a analisar a interação entre a luz e o tecido, entre a luz e o material biológico, entre a luz e uma célula, de modo a, através da análise dessa interação, você ter um diagnóstico que seja não invasivo, que seja em tempo real, que seja objetivo. O que é um diagnóstico não invasivo? Não tira um pedaço do cara para fazer uma análise, né? Então, o que o praxe hoje da prática médica é você ter uma biópsia, né? Você retira lá um fragmento do paciente que você quer estudar, isso é enviado para um laboratório, que vai ser analisado por um patologista, que vai comparar aquela imagem com um conjunto de padrões pré-estabelecidos e vai emitir uma opinião sobre aquilo, né? Então, esse diagnóstico é considerado subjetivo nesse aspecto. Precisa do cara comparar e ter uma opinião. E muitas das vezes os padrões que são analisados, eles não casam diretamente com os padrões que estão lá preconizados. E o cara precisa decidir ter uma opinião sobre aquilo. Os métodos físicos têm essa vantagem. Você tem uma medida, aquela medição ela é comparada com um banco de dados e você tem uma resposta sim ou não com tal porcentagem de maneira objetiva, sem precisar que algum profissional olhe aquilo, interprete e fala, não, aqui está tudo bem, o cara não está com câncer, não, aqui o cara está com grau 2 aqui, enfim, né? E em tempo real, justamente essa que é visto como uma grande vantagem, né? Segundos de resposta, ao invés de semanas, como a gente tem hoje, né? Bom, dentro da biópsia óptica, você tem, e líquida também, né? Você tem essas duas vertentes, né? As técnicas que são capazes de fazer um imageamento e aquelas que são capazes de detectar coisas, né? Dentro desse conjunto de técnicas que permitem o imageamento, a gente tem a tomografia de coerência óptica, OCT, que hoje é muito utilizado, já está presente em várias clínicas para análise de pele, por exemplo, né? Geração de segundo harmônico, microscopia de multifótons, imageamento multispectral, fluorescência, etc., né? E a parte a divisão de técnicas que permitem a detecção de metabólitos, a avaliação da composição molecular, tem a fluorescência UV-Vis, o espalhamento Raman e a absorção no infravermelho, que são as duas técnicas que nós vamos comentar com mais detalhe aqui, e também a reflectância espectroscopia de reflectância difusa, né? Quando você associa a técnica de espalhamento Raman e absorção no infravermelho com o sistema de microscopia, você tem uma grande vantagem de obter essas duas características simultaneamente, o imageamento e a detecção, né, de metabólitos, detecção de biomateriais presentes ali, né? Enfim. Muito bem. Então, envolvendo o imageamento, as técnicas que são mais poderosas, que permitem as imagens com melhores qualidades, são aquelas que exploram as propriedades ópticas não lineares de tecido, né? Geração de harmônicos, o próprio efeito Kars, né? E você tem aqui dados que são morfológicos e funcionais, né? A parte de técnicas que conseguem detectar metabólitos,
Em geral, você tem acesso a transições eletrônicas ou informações vibracionais e você pode levantar a partir disso dados bioquímicos, né? Então, de novo, a grande vantagem de você utilizar Raman e FTIR é você poder juntar essas duas opções aqui, né? Bom, como eu disse, todas essas técnicas se utilizam da interação entre luz e matéria. Então, a gente precisa aqui gastar um tempinho falando sobre esta interação e os processos que são típicos nessa interação, né? Então, imagina que você tem aqui a sua amostra, né? Dentro dessa amostra você tem vários centros espalhadores e homogeneidades, e você tem um feixe incidente. Estou representando aqui como esse feixe mais espesso, em vermelho, com uma energia incidente, não é HNI, né? H cortado ômega, né? Bom, esse feixe, o primeiro processo que ocorre, que a gente está acostumado, né, a observar, enfim, é o processo de reflexão. Então, ao iluminar o material, você vê a luz refletida. Grande parte dessa luz, ela será refletida seguindo a lei de reflexão, o ângulo de incidência, traçando uma normal aqui, no mesmo ângulo de incidência, né? Grande parte dessa luz. Mas, por conta de inhomogeneidades na superfície, existe uma fração dessa luz que ela é espalhada em outras direções também. Mais do que isso, essa luz pode penetrar no material pelo processo de refração, ser espalhada por centros espalhadores específicos e retornar ao meio anterior por retroespalhamento, né? Se essa luz é coerente, você costuma observar um efeito que é muito comum, né, para quem bom, com um laser pointer você vê esse efeito, né, chamado efeito speckle, que é esse efeito de granulosidade que está presente ao redor do feixe principal de um laser quando você ilumina o material, né? Essa característica, essa granulosidade aqui, ela só ocorre quando você tem a luz espalhada coerente, a feixe de um laser, né? E o que é interessante é que esse próprio padrão, ele é utilizado também como uma técnica de biópsia óptica, porque esse padrão, ele varia se um tecido tumoral, por exemplo, ou uma pele normal, né? Isso tem vários trabalhos, é uma técnica na área de dermatologia utilizada, né? E aí, bom, se você estuda esse fenômeno, é interessante aqui que, enfim, você tem um problema eletromagnético, você tem ao redor de cada região clara que as ondas eletromagnéticas são nulas, né? E se você tem esse trabalho do Goodwin de 76 que mostra isso bem bonitinho, né? Você tem pares eles chamam de vértices ópticos, né? Que carregam o momento linear, momento angular, né? É dado por essa expressão, e a distribuição espacial desses vórtices aqui que está associada com a topologia e é utilizado, por exemplo, para fazer um diagnóstico de câncer, né? Só uma curiosidade, né? A gente não vai falar sobre isso aqui, né? Não é um tema que está envolvido aqui no resto do seminário. Só para saber que aquela luzinha bonitinha espalhada tem muita coisa importante ali naquela granulosidade luminosa que está sendo espalhada, né? Bom, se eu continuo a observar essa luz que foi espalhada pelo material, existe muita informação interessante ali também, né? Além da questão topológica. Parte dessa luz, uma pequena fração, na verdade, uma parte em 10⁶ dessa luz espalhada, era espalhada com energia diferente da energia incidente. São processos que chamamos de processos inelásticos, né? Esse espalhamento inelástico de luz que é chamado aí de efeito Raman. E da onde vem essa diferença de energia? Vem justamente na ativação de modos vibracionais, que fazem com que parte dessa luz saia com uma energia menor, ou num processo, quanticamente é possível que ocorra, né, de que vibrações sejam destruídas e uma vibração destruída vai agregar sua energia ao feixe incidente, de modo que a luz espalhada pode sair com uma energia um pouquinho maior, né? Então, os dois processos são chamados de Stokes e Anti-Stokes. Obviamente, esse processo aqui, que tem uma energia maior, ele é pouco provável, só em condições muito especiais você consegue observar. Um processo mais comum é esse aqui mesmo, né? Onde você tem energia menor,
né, que são as linhas chamadas Stokes, né? Bom, então aqui, com essa informação, eu consigo identificar vibrações que são aqui ativas, né? Mas não só dessa maneira. Se eu olho essa luz que entrou no material, que atravessou a minha amostra, ela também é capaz de gerar movimento, de ativar vibrações. E aqui eu estou representando por esses círculos, né? Você tem, então, nesse processo de ativar essas vibrações, você tem absorção no infravermelho, né? Então, se eu incido luz aqui na região do infravermelho, o que vai acontecer? Além do efeito inelástico que vai acontecer de espalhamento, parte dessa luz vai conseguir ativar vibrações, de modo que, ao comparar o feixe transmitido com o feixe incidente, eu consigo olhar esse espectro e, a partir daí, ter informações sobre as vibrações também, né? Há outros processos também aqui presentes, né? Emissão de fluorescência, que estão associados com vibrações eletrônicas, efeitos não lineares, são os harmônicos, mas todos eles também podem ser utilizados como ferramenta de biópsia óptica, mas não, a gente não vai tratar, né, dessas técnicas hoje aqui. Bom, vibração. Uma palavra sobre vibração. Isso é importante porque a gente vai utilizar isso daqui como nossa sonda interna no material que vai permitir fazer o diagnóstico e as informações dos materiais são essas vibrações, né? E o que a gente chama de vibração? É qualquer alteração no aspecto da molécula, seja o estiramento de uma ligação, seja o entortamento, né, de uma ligação, uma rotação interna, né, seja os átomos indo e voltando através de um ângulo, né, qualquer mudança do perfil estático da molécula a gente chama de vibração, né. Eu, assim, achei interessante que isso para muita gente não é óbvio, né, o que são essas vibrações, apesar de a gente estar acostumado e falar isso como algo até intuitivo, para muita gente não é, né? Então, vale a pena colocar aqui uma nota sobre isso, né? E como que a gente consegue observar experimentalmente essas vibrações? Bom, né, como vocês viram nos slides anteriores, eu jogo uma luz, meço ou a luz espalhada ou a luz transmitida, né? A luz é uma onda eletromagnética, tem lá a sua componente elétrica e a sua componente magnética. A interação da luz com as vibrações, ela vai ocorrer justamente por conta da possibilidade ou não de variação do momento de polo da molécula, né? Em geral, se eu tenho uma ligação, que está uma vibração associada a um estiramento assimétrico de uma ligação, eu tenho ali uma mudança do momento de polo, né? Então, eu tenho lá um carbono e oxigênio, né? Um vai mais para um lado do que o outro, né? Você tem um desbalanço da nuvem eletrônica, surge um momento de polo que vai variar no tempo. O momento de polos variando no tempo interage com a sua luz interna, né? Esse tipo de vibração, o estiramento assimétrico, em geral, são ativos para absorção no infravermelho. Já a gente vai falar um pouquinho sobre por que isso é assim, né? Agora, eu posso ter vibrações onde eu não tenho variação do momento de polo na vibração, né? Eu posso ter um estiramento simétrico, tipo, imagina, oxigênio, carbono, oxigênio, o carbono paradinho e cada oxigênio indo para um lado e para o outro de maneira simétrica. Eu não tenho variação nesse momento de polo, né? Então, como que eu observo isso? Ao fazer a luz interagir com esse material, o campo elétrico da luz, ela induz uma variação momentânea, temporal, do momento de polo daquela vibração simétrica, né? Nessa condição, essa vibração eu consigo observar por Raman. Então, por isso que o Raman e o infravermelho, a absorção no infravermelho, são sempre presentes, porque é através dos dois que eu consigo observar o conjunto total de vibrações que estão presentes aí numa determinada molécula, né? Essas vibrações, elas estão ali na região de infravermelho,
de 2.500 a 15.000 nanômetros ou de 2,5 a 15 microns, dependendo aí da sua unidade, né? Então aqui está o espectro eletromagnético, aqui está a região do visível, as vibrações estão nessa faixa de infravermelho, né? Ou eu jogo infravermelho diretamente e vejo as vibrações, que é a absorção do infravermelho, ou eu utilizo o efeito Raman, aonde você utiliza um laser na região do visível, mede a luz espalhada numa pequena variação, e essa variação sim vai cair aqui na região do infravermelho, né? São as duas maneiras mais simples de você observar essas vibrações, né? Bom, a gente precisa de algumas fórmulas aqui para nos ajudar a entender alguns conceitos, né? Estou representando aqui a amostra como essa estrutura. Uma onda eletromagnética, apenas o campo elétrico associado, né? Tem uma amplitude, varia com cosseno e tem uma frequência ω0t. Esse campo vai interagir com a sua amostra, vai haver, ou se eu já tenho um momento de polo local, essas cargas já terão alguma distribuição. O campo elétrico pode aumentar ainda mais essa segregação de cargas, e como resposta a esse campo externo, eu tenho um campo elétrico que é espalhado, né, pelo meu material. E quem vai governar essa relação entre luz espalhada e luz incidente é a polarizabilidade do meu material, que eu posso definir como momento de polo por unidade de volume. Essa polarizabilidade é sempre esse tensor de suscetibilidade elétrica que faz um produto escalar com o campo externo, né? E a seção de choque dessa luz espalhada está associada com o quadrado desse momento de polo aqui, né? Eu posso pegar o tensor de suscetibilidade e fazer uma expansão desse cara em função das coordenadas espaciais ou das coordenadas normais das vibrações, né? Então aqui eu tenho dois exemplos de vibrações. Tem um átomo central que está paradinho, esse vermelho, e os azuis estão subindo, né? Aqui a parte de cima eles sobem e aqui no plano eles entram, né? E um outro tipo de vibração, onde o átomo vermelho central está parado, os átomos em azul também no topo e abaixo estão parados também, eu só tenho apenas mudança no plano, né? Quando eu posso fazer expansão, né, da suscetibilidade elétrica em função das coordenadas que caracterizam cada vibração. Volto naquela conta da seção de choque, eu consigo descobrir onde estão os processos que são mais importantes ali, né? E o que acontece? A absorção no infravermelho, o coeficiente de absorção no infravermelho, que eu estou chamando de alfa aqui, ele vai ser proporcional ao quê? A derivada do momento de dipolo induzido pela vibração, né? A derivada desse momento de dipolo induzido pela vibração em relação à coordenada normal, né? Então, a vibração tem que induzir o momento de dipolo para que isso apareça no infravermelho. No Raman, é um processo de quarta ordem, na verdade. Então, eu tenho a derivada da suscetibilidade em relação ao modo normal, eu tenho o produto dessa grandeza com o modo normal e o produto do campo elétrico externo também. Então, aqui, eu preciso necessariamente, para que esse termo apareça, né, que eu não tenha momento de dipolo induzido pela vibração, que ele apenas seja induzido pelo campo elétrico externo, né? Então, ok. Isso, do ponto de vista quântico, do ponto de vista de níveis de energia, como que são esses processos, comparativamente, né? Eu tenho aqui em cima 3 vibrações da molécula de água, né? O estiramento simétrico, 3.700 centímetros a menos 1, que é uma unidade que é muito comum aí na parte de Raman infravermelho. O estiramento assimétrico, 3.600, e o bending, né, simétrico, onde você tem os dois hidrogênios trabalhando aqui como se fosse uma tesoura, né? Esses modos simétricos aparecem no Raman e esse modo assimétrico no infravermelho de maneira bastante intensa, né? Só para ilustrar que tipo de vibração aparece num caso ou no outro, né?
No processo de absorção, eu tenho aqui os níveis, os estados eletrônicos estão representados aqui em preto e os estados vibracionais nessas linhas mais finas, né? Então, eu tenho um fóton incidente, eu vou induzir aqui um processo de transição eletrônica entre dois níveis. Se eu consigo ativar níveis vibracionais, esse cara aqui, eu vou conseguir modular a absorção no infravermelho, porque a luz, né, vai ter que necessariamente ter energia aqui para ativar o infravermelho. Eu consigo observar isso no infravermelho. No caso do espalhamento Raman, o que acontece? Eu chego com a luz, em geral, no visível, eu vou pegar um estado vibracional, isso daqui vai para um estado que a gente chama de estado virtual, estado do contínuo, né? E ao retornar, esse cara vai estar com uma energia muito próxima e essa pequena diferença aqui que eu vou medir no efeito Raman, né? Só para complementar a visão aí semiclássica, clássica e quântica do que a gente consegue entender do efeito Raman. Obviamente, a descrição do efeito de absorção no infravermelho ela é factível de ser feita. A descrição do processo Raman ainda é um negócio que é bastante complicado de ser descrito. Tem muitos aspectos que são, inclusive, não compreendidos do ponto de vista teórico, mas, bom, não vem ao caso aqui, né? O que a gente usa dessa história toda, né? A gente utiliza a informação que é fundamental nessa história. Cada molécula possui um conjunto de vibrações que lhe é característico. Então, você não tem duas moléculas com vibrações que são idênticas nas mesmas frequências, né? Então, você pode utilizar as vibrações moleculares como uma impressão digital de cada uma das moléculas. Então, aqui eu tenho um exemplo do espectro Raman para esse aminoácido, a L-cisteína. O espectro no infravermelho é bastante similar, né? Então, o que a gente observa são esses picos de intensidade e cada máximo aqui está associado a uma determinada vibração. Por exemplo, esse cara aqui em 450 é esse movimento aqui de tesoura, né? Que o carbono faz com esse nitrogênio e todo mundo paradinho, né? Esse outro cara em 780 centímetros a menos 1 é o estiramento da ligação do carbono e enxofre, né? Então, cada pico que você observa aqui tem informação sobre um pedaço da molécula que está vibrando, e ao ter o conjunto dessas vibrações eu consigo identificar o tipo de molécula, né? Quão fácil é realizar este experimento? Ele pode ser muito fácil, muito barato, se você conseguir otimizar as condições. O que é muito barato aqui? A gente está falando de 10, 15 mil dólares, né? Um setup, um Raman portátil, uma coisa simples. O que é muito caro? A gente está falando de 400 mil euros, né? Essa é a escala de valores aí, tipicamente, né? O que você precisa? Eu preciso de uma maneira de excitar a minha amostra. Se utiliza um laser, normalmente. Com luz visível, o efeito está lá, mas ele é bastante tênue, é difícil de mensurar, né? Uma ótica que vai focalizar o laser até a minha amostra, uma ótica que basicamente uma lente aqui, outra lente aqui, que vai focalizar e coletar o sinal espalhado, um espectrômetro que vai fazer a separação espacial dessas componentes de energia. Eu vou ter que ter um filtro que vai eliminar o laser, a componente de luz elástica que está vindo, e disso eu tenho o espectro Raman, né? Homenagem aí ao indiano que detalhou esse efeito, enfim, né? Questões históricas aqui não vêm ao caso, né? Normalmente, para experimentos em vivo, em sistemas biológicos, você trabalha com laser de excitação no infravermelho, 785, 830 nanômetros, e utiliza fibras óticas para fazer a guiagem da luz, né? Sistemas in vitro, ou ex vivo, ou células, você utiliza o Raman por transformada de Fourier, 1064 nanômetros, né? Sistemas celulares ou microanálise, em geral, você trabalha com Raman na região do visível, né? Pessoal de materiais, semicondutores, também utiliza muito Raman para suas análises, em geral, é na região do visível também que se trabalha, né?
E a absorção no infravermelho? O que se faz hoje para para conseguir essa medição? A medição, em termos de descrição, ela é simples. Eu tenho a amostra, incido luz no infravermelho que vem de uma lâmpada, se utiliza uma lâmpada de fornos mesmo, do equipamento, né, que emite no infravermelho, meço quanta luz atravessou a amostra. A razão entre elas me dá, em função da energia, o espectro de absorção. Para fazer a medição, você faz isso utilizando o interferômetro de Murchison, né? Bom, levaria uma meia hora para contar por que é esse e não outro método de melhor medição, mas não temos tempo para isso, né? Então você tem essa fonte de infravermelho, um feixe de referência que vai guiar o movimento de um dos espelhos desse interferômetro, e através da transformada de Fourier do espectro, do padrão de interferência que você observa no espelho fixo, é que você tem o espectro de absorção no infravermelho. Por que é assim também fica para um outro momento aí, a gente contar os detalhes desse cálculo aí. É um sistema que é bastante utilizado e ele tem a grande vantagem de ser autocalibrado, né? Então, esse sistema de referência interna aqui já te dá uma calibração do sistema. No Raman, você precisa ter meios de fazer essa calibração, certo? Bom, o que é possível fazer de contribuição na área biomédica com o Raman e com o infravermelho? Agora vem a parte de alguns exemplos aí de coisas que a gente já fez, tá? Então, o primeiro trabalho que a gente publicou, que isso, 2006, né, faz um tempinho já, né, isso tudo em biópsias, né, de tecidos, né. A gente mostrou que a análise do sinal Raman espalhado por biópsias de mama tem informações que permitem fazer a classificação, ou seja, discriminação e diagnóstico dos 8 tipos de câncer, né, são 9 tipos de tecido, o tecido normal e 8 tipos de câncer, né. Então, aqui é uma listinha só das regiões espectrais, onde a gente consegue, olhando o espectro, dizer, olha, que tipo de câncer provavelmente está ali por conta de algum tipo de variação nessa região, né? Então, você consegue, por exemplo, discriminar o tecido normal de um carcinoma ductal infiltrante e de um carcinoma ductal sem tipo específico, que é esse nós aqui, olhando como que está variando a estrutura primária das proteínas. E aí você tem para várias outras situações aqui as possibilidades, né? Câncer cervical, a gente também mostrou que é possível fazer discriminação entre a cervicite, o tecido normal, colo do útero, né? Câncer do colo do útero, a cervicite, e o primeiro grau de neoplasia do câncer cervical, que é esse chamado grau 1 aqui, que é bastante difícil de fazer, né? E que havia sempre uma grande questão entre os patologistas de discriminar justamente essa neoplasia, se é um câncer ou simplesmente uma inflamação, uma cervicite, né? E dentro dessa linha de analisar tecidos, a gente publicou também um trabalho mostrando, isso aqui a gente induziu câncer de mama em ratas, né, da Sprague Dawley, são a linhagem, o tipo de rata utilizada, né? E aqui eu tenho os pontinhos, né, onde a fibra óptica chegou, mostrando aqui os espectros em função da distância, que ao entrar na lesão, você tem uma variação bastante perceptível, visual aqui, né, da intensidade do espectro, né? Então isso é bastante útil para identificar borda de lesão tumoral, por exemplo, né? Coisa que para o médico com métodos convencionais, você teria que fazer uma biópsia da região ao redor para saber se esse câncer aqui, essa pelota, todo mundo olha, tem uma coisa estranha aqui, mas o problema é que tem células tumorais além dessa região, né? E isso a ferramenta, né, de espectroscopia pode utilizar também nessa discriminação, né? Bom, o uso da técnica de biópsia óptica e essas metodologias, isso já está, digamos, relativamente bem estabelecido, né? Então, já faz uns 15 anos aí, 20 anos que tem uma quantidade enorme de informação levantada, bancos de dados. Os fabricantes já vendem algumas opções de equipamentos para fazer análise de biópsia nessas técnicas.
Na Alemanha, por exemplo, a Bruker tem um FTIR que já vem com banco de dados de todos os tipos de câncer, então todo hospital da Alemanha possui um FTIR, todo centro cirúrgico possui um FTIR com esse equipamento, e é praxe os médicos, ao fazerem qualquer cirurgia mais simples possível, fazer uma varredura com o FTIR em busca de possíveis variações ali, né, variações que possam ser um tumor que não tenha sido percebido pelo paciente, enfim. Então é uma técnica bastante poderosa, né? Mas como aplicação para medicina de precisão, ela ainda tem a limitação de você precisar da biópsia e você precisa estar num centro especializado para fazer a medição, ainda isso é muito caro, né? Então, muito caro, muito dispendioso, né? Em termos de tempo também, né? De logística, né? O que se tenta hoje trabalhar como contribuição à medicina de precisão é a chamada biópsia líquida. O que é biópsia líquida? É você extrair informações sobre as patologias dos biofluidos. Fezes, urina, saliva, sangue, lágrimas, né? Tem muitos trabalhos sendo publicados com lágrimas, né? Como meio de fazer o diagnóstico de doenças, né? Muitos dos trabalhos que hoje são publicados na literatura envolvem análise de sangue e do soro, né, sanguíneo, mas se começa a estabelecer também a saliva como um fluido bastante importante para fazer essa discriminação. Se fala até em salivômics, né? Lembrando lá do começo das técnicas ômicas, né? Você tem também as salivômics, né? Analisar a composição da saliva e correlacionar com patologias, né? Bom, mas o que essa biópsia líquida ela faz, né? O termo é biópsia porque ela analisa, você não vai pegar o seu biofluido e fazer um processamento e mensurar, datar uma determinada molécula que está ali, como é hoje feito, por exemplo, nos exames de sangue convencionais, né? A ideia aqui é observar o padrão que é formado das gotas do biofluido e, a partir deste padrão, você conseguir ter informações. Por que essa abordagem? Para tornar o método mais rápido e o mais barato possível, né? Então, aqui eu tenho esse trabalho, a Cameron, 2017, que faz um apanhado de várias questões relacionadas à biópsia líquida, né? Aqui eu tenho 3 exemplos de gotas de sangue observados aqui de um paciente normal, um anêmico e um cara, eu sei aqui, com dispidemia, né? E o que você observa de diferença, né? Você vê aqui, primeiro, que eles chamam de anel de café, coffee ring. Em português eu não consegui um bom termo para isso, né? Mas é justamente a borda da gota mais espessa. É basicamente o que acontece quando você faz o café, né? A borda lá fica mais escura. Esse padrão, que é chamado de coffee ring, ele é característico para as patologias. Você tem um padrão de ranhuras, que é distinto também. E você tem também uma heterogeneidade, né, na superfície, por conta de um gradiente de concentração dos diversos metabólitos que estão presentes ali naquela gota, né? A pergunta que se faz é, essa imagem por si só já é capaz de dar um diagnóstico? Em qual nível, né? Aqui, bom, adiantei um pouco da questão da saliva, né? Se busca hoje entender a composição da saliva, e existem trabalhos mostrando que, através da saliva, você pode fazer diagnóstico de câncer de mama, de diabetes, isso é meio até esperado, né? Várias desordens do organismo que estão em situações muito distantes da boca, digamos assim, né? Elas acabam contribuindo com metabólitos que aparecem ali na saliva, por exemplo, né? Então, existe hoje também, dentro da linha de pesquisa na área de Covid-19, muita coisa sendo feita buscando biomarcadores na saliva dos pacientes para avaliar o estado de diagnóstico, o estado clínico do paciente. Isso de maneira rápida, né? Porque hoje, questão de horas, o cara está falando com você e questão de horas ele já morreu, né? Então, dentro da saliva, quais são os principais constituintes ali que
que são importantes de serem observados, os mais comuns, né, os que estão em maior quantidade, digamos assim, né? As proteínas, RNA mitocondrial, componentes metabólicos, lipídios, eu também tenho ali, né? Esses constituintes todos podem contribuir para fazer um diagnóstico. Aqui eu vou mostrar agora um exemplo de um trabalho que nós desenvolvemos junto com o pessoal da Unesp de São José dos Campos, dentro dessa linha de biópsia líquida, para estudar o efeito do cara, quando o cara para de fumar, né, o smoking cessation, o cara, ele, durante 6 anos, que foi acompanhado aqui, né, mais de 6 anos o cara fumou, e um grupo deles a gente conseguiu encontrar pacientes, olha, que tenham parado de fumar mais de 6 anos e parado há pelo menos 6 meses, né? E a gente olhou nesses 2 grupos quais eram as informações que poderiam estar presentes na saliva e se essas informações poderiam ser importantes ou não, né? A questão do hábito de fumar é importante por si só, uma estatística aí, né? Cerca de 30% das mortes aí estão associadas com o hábito de fumar, então gera aí vários tipos de comprometimentos, né, de saúde, então é um tema que é bastante importante de ser estudado, né. Aqui o espectro, né, à esquerda, né, o espectro médio do grupo fumante, né, tem o médio e desvio padrão do grupo fumante e do grupo que parou de fumar. Né, parou de fumar há pelo menos 6 meses. Né? Aqui eu tenho médias e o padrão, aqui só comparando as médias. É um pouco difícil de ver, enfim, a gente tem ao compartimentar aqui os dados, não fica muito claro o que a gente quer mostrar. Para o FTIR, essas variações que vocês estão vendo aqui de intensidade, esse cara, por exemplo, entre essas 2 médias aqui, são variações bastante robustas, né? E a gente tem métodos estatísticos para analisar isso. Um deles é a chamada análise de componentes principais, onde eu coloco todos os espectros e essa análise consegue observar quais frequências são estão contribuindo mais ou menos para a discriminação, né? Aqui é o que mostra esses 2 gráficos, enfim, né? Então eu tenho aqui o primeiro componente principal e o segundo, esse gráfico do PC1 em função do PC2, o PC3 em função do PC2 também. Quem são esses PCs? Você olhando aqui a projeção de cada espectro, você consegue ver. Então, por exemplo, o PC1 é o cara que, o vermelhinho é os caras fumantes, o pretinho é o que parou de fumar, né? O PC1 é o cara que, por exemplo, teve essa banda de 1070 aumentada em relação à média. E o PC2 é o cara que teve essa banda de 1260 diminuída, enfim. Então, comparando essas frequências que aumentaram ou diminuíram, e tendo uma atribuição prévia de quem são as vibrações associadas, você consegue interpretar que tipo de variação bioquímica está acontecendo ali, né? Então, essa tabela, ela resume um pouco dessas informações, né? Então, eu vejo, por exemplo, que no grupo fumante, eles apresentaram um aumento na intensidade. As bandas associadas ao glicogênio, RNA, DNA e esse tiocianato, né? No grupo que parou de fumar, olha só que interessante, o padrão ele é muito, muito diferente. Então, a gente observa um aumento na intensidade das proteínas, em especial do colágeno. Os grupos metil, né, CH3 presentes nas proteínas aumentaram. E aqui não está nesse trabalho, tem um outro trabalho, enfim, não caberia aqui. A comparação com a saliva de indivíduo normal, né? Se você coloca aqui o indivíduo normal, o padrão não é nem esse, do cara que parou de fumar, e nem o cara que está fumando atualmente, obviamente. Né? Então, predomina aqui no cara que cessou de fumar todo um perfil de proteínas que indica que as células elas sofreram uma variação
na sua atividade, e essa variação ela é perene. A gente não fez um estudo ainda, tipo, olha, anos depois de fumar, a gente conseguiu só 6 meses. Mas 6 meses depois, a saliva do cara não era ainda a saliva normal, né? E aqui, uma informação importante, tem esse modo vibracional 1692, que está associado com o tipo de estrutura das proteínas presentes, né? Que a gente chama de beta-sheets. Ele está alterado também no cara que fuma, né? Então, aqui, ao observar essas bandas de RNA e DNA, isso aqui é direto associar com degradação celular, né? Aqui eu tenho essas bandas de formação de colágeno, processos regenerativos, mas eu tenho outras informações aqui que indicam que isso daqui ainda são aspectos que são anormais, que são observados mesmo depois de 6 meses e comparados, como a gente discute no artigo aí, comparada com a saliva normal, o cara ainda não voltou ao normal depois de todo esse tempo de ter parado de fumar, né? Que é uma informação importante, né? Bom, dentro dessa linha de analisar coisas líquidas, né, é possível uma opção dentro da linha de medicina de precisão, analisar células ou fazer análise de citologia, né? É possível também, utilizando Raman infravermelho, fazer esse tipo de análise. Então, aqui, um exemplo de um artigo que a gente publicou em células, essas células MCF7 são uma linhagem de células de câncer de mama, né? E esse trabalho a gente avaliou a ação dessas células quando expostas à luz. Por que expostas à luz? Porque existem técnicas que são hoje bastante promissoras para fazer terapia, né? Utilizando terapia fotodinâmica, né? E é importante estudar como que se dá o processo da interação dessa luz com as células, né? O que a gente mostrou aqui no trabalho é que, dependendo da intensidade da luz que você está impregnando ali, você pode ter a própria luz induzir proliferação celular. E para intensidades muito altas, obviamente, você consegue matar eventualmente essas células, mas enfim. Mas existe um intervalo de fluentes, que a gente fala assim, né? Que é justamente perto aqui de 28,8 milijoules por centímetro quadrado, onde você garante que você não tem um efeito de bioestimulação, ou seja, não adianta você colocar o fármaco, estimular suas células tumorais com aquele fármaco, o fármaco ele é ativo na presença de luz, né? Isso que é a terapia fotodinâmica, e você ter a própria luz estimulando a proliferação celular. Então, é uma coisa que é bastante simples, mas esse é o primeiro trabalho que mostrou sistematicamente na literatura, olha, existe um limiar aqui, nem sempre vocês estão seguindo, né? E, assim, além disso, a gente conseguiu, através da análise espectral, propor, identificar mecanismos específicos da interação da luz com os diversos sinalizadores celulares aqui, que podem estar associados à proliferação, a diminuição de proliferação, bioinibição e assim vai, né? Esse trabalho, discutindo depois com uma dermatologista que a gente colabora, ela ficou bem surpresa porque justamente esse limiar aqui de 30 milijoules por centímetro quadrado, as técnicas que eles utilizam para fazer aquele peeling, né, que normalmente é feito para questões estéticas, é um limiar, eles usam uma fluência muito maior que essa. Aí eu falei, Clarissa, olha só esse trabalho aqui. Você sabe que se você fazer o peeling e na região ali onde está o laser tiver uma célula tumoral, por algum motivo, ela vai gostar dessa luz, ela vai proliferar, justamente porque você não está nem na fluência mais alta e nem na fluência mais baixa. Então, é um ponto que o pessoal de dermatologia não costuma prestar muita atenção, enfim, né? Mas não é o caso aqui, enfim, não é esse aspecto, né? Bom, o que existe hoje de fronteira, né? O que existe hoje de maior capacidade
de detecção de biomoléculas que ainda pode ser apurado e melhorado dentro dessa abordagem de utilizar a espectroscopia vibracional. É importante comentar isso porque, assim, existem os seus limites, né? Essas variações que eu apresentei nesses exemplos anteriores, dentro de um sistema que é um Raman convencional, como eu mostrei, FTIR, você tem um limiar de detecção ali que é em torno de 1%. O que eu quero dizer com isso? Uma variação de composição menor do que 1% dentro da sua amostra, você não consegue detectar por essas técnicas, por limitação da própria técnica. E isso pode ser, para analisar, por exemplo, saliva, pode ser um problema. Você pode ter uma doença muito importante que se manifesta na saliva com algum componente ali que está numa concentração muito, muito mais baixa, e aí com Raman FTS você não consegue detectar. Existem técnicas, essas ômicas aí, né, que eu comentei, que tem uma resolução, uma detetividade altíssima. Ressonância magnética nuclear também tem o limite de detecção é uma coisa fantástica. Você consegue detectar uma parte por bilhão facilmente, né? Mas elas são técnicas caras de implementar, né? Existem um conjunto de reagentes específicos ali que limitam a aplicabilidade delas, né? Então, é importante você buscar alternativas de aumentar a sensibilidade dessas técnicas vibracionais para que elas consigam contribuir com esse propósito que foi apresentado aí. Uma possibilidade é utilizar o efeito que é chamado de efeito SERS, Surface Enhanced Raman Spectroscopy. O que é isso? O SERS, ele vai pegar o campo elétrico da luz que está insistindo no material e vai amplificar esse campo elétrico através da ação do substrato. Então, você tem um substrato nanoestruturado, aqui eu estou colocando um exemplo de 2 partículas de ouro, né? Essa estrelinha aqui é o analito, o material que você quer identificar, né? Se eu tenho esse material na região entre essas 2 partículas, que tem normalmente dimensões nanoscópicas, o campo elétrico da luz incidente vai induzir uma transferência de carga entre essas nanopartículas. Eu tenho como que um nanocapacitor local, que vai gerar um campo elétrico muito, muito maior do que o campo elétrico incidente. E por conta desse campo elétrico local muito, muito maior, é como se eu estivesse colocando aqui um Raman com um laser com uma potência altíssima localmente. Você observa como resultado um sinal Raman muito, muito amplificado, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, do Raman convencional, esse pretinho, que você não vê nada na escala aqui, o SERS, e quando eu consigo colocar o meu analito, a molécula que eu quero observar nessa região, que é chamada de hotspot, eu consigo uma amplificação gigantesca, da ordem de 10 a 14, por exemplo, né? Esse tipo de abordagem permite detectar uma única molécula. Então, são técnicas de single molecule, né? Então, você teria a resolução similar ao que você tem com técnicas de cromatografia líquida de alto desempenho, ressonância magnética nuclear, etc., né? Aqui é um exemplo, não é um exemplo, não é do nosso grupo, a gente está tentando fazer coisas assim, né? Só para ilustrar. Aqui um exemplo, estou terminando, falta poucos slides aqui, né? Um exemplo nesse trabalho da Feng, do grupo da Feng, é onde eles mostraram o efeito SERS na saliva, né? E eles fazem aqui uma solução nanocoloidal, né, de prata, a saliva está ali diluída, e você tem, através da amplificação do efeito SERS, várias bandas que são características aqui do câncer de mama, nesse caso, né, são expressas, né, e são detectáveis, né, através da saliva, né. Um outro exemplo de tecnologia que pode ser utilizada para aumentar esse limite de detecção é utilizar o que se chama hoje de microscopia de força fotoinduzida,
que é você acoplar um microscópio de AFM com um laser que emite na região de terahertz, na região justamente onde os modos vibracionais, as vibrações estão ativas. Então você vem aqui, está a sua amostra, o seu laser na região de terahertz vem aqui, excita também a sua amostra e amplifica a vibração. Você detecta a variação da própria vibração pelo AFM, e aí o espectro que você observa no AFM, na verdade, o padrão de topografia em contrafase que você vai observar no AFM é diretamente o espectro de absorção. Você ganha o quê? Além da possibilidade de detectar uma única molécula, você ganha a possibilidade de olhar com resolução de poucos nanômetros aonde você está querendo caracterizar. Então, aqui nesse exemplo, esse trabalho que estudou aqui célula também da linhagem de MCF7, foi feito um tratamento, uma terapia, onde um fármaco foi, né, a proposta era colocar um fármaco no centro, né, da célula, enfim. E sempre fica a dúvida, esse fármaco entrou ou não entrou? Com essa técnica, você pode fazer uma varredura no AFM, e aqui a região vermelho, né, mostra onde está o fármaco. Então, com uma resolução altíssima, você consegue dizer ali, olhando a característica vibracional e o AFM, aonde ele está, certo? Bom, aqui, só para concluir, né, um resumo dessas histórias todas aí, né, a medicina chamada de precisão, ela é, por natureza, um campo interdisciplinar. Então, nanotecnologia, física, biologia, todo mundo vai ter que trabalhar junto para conseguir atingir esses objetivos aí, né? Eu acho que a física e as técnicas que advêm da área de física são muito, muito promissoras. Dei aqui apenas 2 exemplos, mas tem vários outros aqui que a gente poderia colocar, da possibilidade de você detectar rapidamente, de maneira relativamente barata, comparado com outros métodos, as variações de interesse, né? Por isso, eu acho que a gente tem aí um campo aí bastante amplo a se debruçar. Os físicos vão ter que aprender cada vez mais de biologia e medicina. Existe muito dinheiro nessa área também, né? Então é um caminho natural para você conseguir financiamento. E para analisar os resultados, os médicos também vão ter que aprender bastante física, né? Mas muita mudança vem aí pela frente, mas aí, parafraseando o Olaf de Frozen, que eu assisto quase todo dia, por conta da minha filha de 3 anos, né? A mudança, ela nos provoca com a sua beleza. Por aqui eu termino aqui o seminário, não sei se eu me estendi demais, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Breno, agora passo a bola para você. Obrigado, Herculano. Eu vou tomar as perguntas, então. Tá bom. Então, se alguém tiver perguntas para o Herculano, depois dessa palestra detalhada sobre possíveis tecnologias, novas aplicações, né? E os alunos do Herculano? Fugiram todos? Tem alguém ainda? Eu não consigo ver aqui que está na tela ainda. Se eu sair, se eu olhar, sai da tela. Eu gostaria de fazer uma pergunta, então. Luciana Paulino, não é? Obrigada, Herculano, pela palestra. Boa tarde a você e aos colegas aqui presentes. Eu gostaria de discutir a questão da subjetividade dos resultados, né? Eu venho fazendo pesquisa na área médica já há vários anos, né? E aí você comentou ainda no início da sua palestra sobre a questão de que as técnicas disponíveis ou as mais utilizadas atualmente envolvem subjetividade. Então, por exemplo, uma biópsia de um material tumoral, né, o patologista vai precisar analisar e vai ver se é um tumor do tipo tal, grau tal, mas é um fator subjetivo. Não fica claro para mim, nessas novas técnicas que você nos mostrou, como que essa questão da subjetividade vai funcionar, Herculano? E uma outra questão também, que eu gostaria de ir complementando aí, é essa questão
como que os conhecimentos, né, da ciência, né, vão ser levados para a área clínica, né, atuando nessa área e colaborando com os médicos, também com os dermatologistas, né, você estava falando agora no final sobre essa, né, usar no peeling, uma coisa que já foi mostrado, né, já há dados, né, que mostrariam aí que não seria o mais indicado, no entanto se faz. Eu tenho visto muito essa situação, né, então dados que já são antigos, eu não estou falando de dados recentes, né, eu tenho percebido que tem demorado muitíssimo até que os conhecimentos que a gente está gerando nos nossos laboratórios sejam usados na área clínica. Como que nós poderíamos atuar, na sua opinião, para reduzir esse tempo? Então vamos lá, a primeira questão, a questão da subjetividade. Infelizmente não deu para mostrar aqui, teria algumas imagens de lâminas que a gente poderia, para o pessoal entender como que é feito o diagnóstico, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, esse câncer de colo de útero, eu tenho uma lâmina que é processada, então se retira um pedaço daquele tecido, faz todo o processo, e eu tenho imagens que já são catalogadas do padrão histológico que é esperado para um tecido normal. Eu tenho o grau 1, que coloca lá, aumento na quantidade de núcleos presentes. Grau 2, as fibras colágenas ficam levemente onduladas. Grau 3, grau 3 qualquer um olha e fala, nossa, tem uma coisa errada aqui, né? Porque aí você não tem um padrão específico, enfim, né? Então, a grande questão é que a maior parte dos problemas, das patologias, elas estão entre esses graus. Elas não estão exatamente sobre esses graus. E aí entra a questão da subjetividade do cara que está lendo a lâmina. Isso é um problema bastante comum. Em câncer de colo de útero, é justamente a questão da inflamação que aumenta a quantidade de núcleos e é muito parecido com o padrão que você observa lá no grau 1, né? Então, o cara tem que opinar ali. Eu acho que é assim, eu acho que não é assim, entendeu? E com essas tecnologias, essa informação, não estou dizendo que o patologista vai ser colocado de lado, mas o patologista vai ter uma ferramenta a mais para ele analisar e concluir sobre o estado, né, patológico. E como que é essa análise? Aqui, esse gráfico que eu coloquei, está aqui na tela, ilustra muito bem isso. Então, eu tenho, através dos dados de espectroscopia, esses gráficos de PCs que determinam as regiões, com certa margem de segurança, aonde estão cada tipo de tecido. Então, aqui o azul é o normal, aqui o verde é uma neoplasia benigna, aqui esse rosa é a neoplasia maligna. E aí, quando você faz um experimento num paciente, o computador, o seu sistema de análise, ele vai pegar e vai pôr um pontinho aqui. E aí ele vai analisar a distância que esse pontinho está dentre essas três regiões. E vai te dar uma informação, olha, tem 90% de chance de estar na região azul, que é normal. Né? Tem 10% de chance que está na região maligna, sabe? Então, você sai de uma análise que é meramente subjetiva, uma opinião, e você tem um dado quantitativo para você se embasar para fazer a descrição, né? Agora, a segunda questão que você colocou realmente é um desafio. Essas técnicas de biofotônica não é uma novidade, né? É uma coisa que já tem algumas décadas de caminhada, e a comunidade médica é muito, muito conservadora. Então, agora que eles descobriram que tem os tais dos testes genômicos, né? E até eles descobrirem as limitações dessas técnicas genômicas, são décadas também, né? Então, a gente precisa se jogar mais no mundo deles. Essa é a questão. Eles sentem falta disso, a gente está muito ainda no esquema disciplinar, frequentar as conferências da área específica, e a gente precisa explorar mais as conferências que
de câncer, conferências de dermatologia, enfim, para que essas informações cheguem até eles, né? Isso é um trabalho de anos aí, né? E enquanto você não tiver essas metodologias presentes nas revisões de literatura que eu coloquei lá no começo, né, nas revisões lá do Cochrane, por exemplo, eles não vão usar. Então, tem que chegar lá. Tem que chegar nessas meta-revisões que eles fazem para ganhar escala de leitura. A vida deles é ficar olhando aquilo e com base naquilo que eles tomam as decisões. A gente está muito distante daquilo lá, entendeu? Então, essas duas coisas, né? Enfim, tentar mostrar essas vantagens e mastigar o máximo possível essas informações para que eles compreendam também. Então, para discutir não adianta você mostrar equações ou metodologias para o cara. Você tem que partir de resultados. Fala, olha, com essa técnica eu consegui 90% de diagnóstico de câncer de mama. O cara fala, puxa vida, fantástico. O BRCA1 te dá 41% e eles acham o máximo, aí você chega a alguma coisa que dá mais do que 80%, né? Então, saber vender isso para a área médica não é uma questão que é fácil, mas a gente tem que se apegar aos resultados e a partir daí vender a coisa, entendeu? É assim que eu vejo. Obrigada, Herculano. E muito obrigada mais uma vez pela palestra. Muito animada, inclusive, com a nossa colaboração, né, nessa área. Eu vejo aí possibilidades muito, muito interessantes. Essa questão de participar de eventos na área médica realmente é uma ideia muito boa, né? Eu mesma já tive oportunidade, né, de falar em alguns eventos e eu me senti muito bem recebida. Foi uma troca muito interessante. Então, realmente, eu acho que a gente tem que fazer, de certa forma, uma meia-culpa, né? Tomar, pelo menos em parte, a responsabilidade, né? Para levar mesmo essas novas possibilidades para a área médica. Se expor mais, né? Sim. Obrigada, Herculano. Eu que agradeço. Oi, Herculano, tem uma pergunta aqui no chat. Opa, vamos lá. Só que não, bom, para mim não ficou muito claro, mas a Ana Carolina está perguntando qual que é a influência da composição do sistema, numa célula, por exemplo, na análise de Raman. Se der um conflito com alguma coisa na literatura. Ela não está aí, né, para falar, eu não entendi a pergunta também, enfim. Ana, você está nos ouvindo? Bom. Oi, professor. Opa, tudo bem? Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu não entendi a pergunta que você colocou no chat lá. Oi. Oi, está ouvindo a gente? Sim, agora sim. Eu gostaria de perguntar com relação à composição do sistema. Por exemplo, um tecido, ele é composto de muita coisa, né? Sim. E vamos supor que eu esteja fazendo uma análise e os resultados que eu estou tendo, eles estão indo de encontro com a literatura. Sim. Ou seja, era para estar dando uma coisa e está dando outra. Como que essa composição do sistema pode influenciar nisso? Né? Então, a informação sobre isso é colocada na análise estatística. Então, toda a análise é feita de maneira comparativa. Você precisa ter alguma referência, ou algum sistema de referência. Aqui nesse exemplo que está projetado, a referência são as salivas de indivíduos normais, né, que não tem câncer de mama, e é em relação àquilo ali que você vai comparar. Sem isso, você não consegue fazer nada, você está completamente às cegas, porque ele não te dá, ao contrário, por exemplo, de UPLC, de ressonância magnética, uma lista dos componentes falando, ó, tem tantos miligramas por litro de tal proteína aqui, né? Essa informação ela não te dá, então você precisa ter análise comparativa. Então, você tem que garantir que o seu sistema de referência ele tem a mesma composição básica do que os outros sistemas, e o que sair dessa coisa básica é o que você vai conseguir mensurar de maneira comparativa. Não sei se eu respondi a pergunta aí. É porque, por exemplo, no caso de uma inflamação, nós já temos a mobilização do sistema imune, aí pode ter a geração de espécies reativas, né?
E aí fica um tanto confuso, né? Porque o sistema é muito heterogêneo, né? E aí, por exemplo, alguma molécula ela pode influenciar no que eu estou vendo, por exemplo, no meu gráfico. Seria isso, entendeu? Sim, mas mesmo havendo uma resposta imune, de novo, de maneira comparativa, as variações vão aparecer, né? E aí você vai conseguir discutir. Entendi. Obrigada. É isso, enfim. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Bom, então vamos agradecer o Herculano. Infelizmente não dá para bater palmas. Muito obrigado. E convidamos novamente para o próximo colóquio, que será da quarta que vem. Já temos os nomes? Já será um Adriano Querquilha, que é nosso professor visitante aí na física. Muito bem. Obrigado, gente. Então, obrigado a todos pela presença. Obrigado, Herculano. Até mais. Falou, tchau, tchau.